Uma pergunta: é possível existir um estado mental humano, psicoemocional humano, que favoreça o aprendizado e o desenvolvimento do pensamento crítico? E digo crítico no sentido de visão mais ampla e apurada da realidade, não necessariamente uma visão negativa apenas por ser crítica. É possível um estado mental que favoreça isso? A resposta para essa pergunta vai nos levar a um entendimento de um princípio socrático e uma crítica a uma passagem bíblica em que sistemas pentecostais e neopentecostais utilizam em suas igrejas. Se você é uma pessoa que curte esse tipo de papo cabeça, esteja convidada a assistir esse vídeo, beleza? Apenas antes vamos fazer uma colocação sobre os métodos para o desenvolvimento do pensamento crítico são mais aplicados, aliás, o método. E vamos ver sobre a leitura. É muito comum acreditar-se, a academia, de que a aplicação de textos, e o exercício da leitura favorecem a esse desenvolvimento do pensamento crítico. Os textos apresentados já possuem uma abordagem, e nessa abordagem a própria leitura desse texto vai favorecendo a maneira de pensar, o modo de pensar, e com isso vai se exercitando o pensamento no sentido da construção do caminho mais crítico a se observar a realidade. Dados científicos indicam que, de fato, a leitura desenvolve o cérebro de maneira melhor, com mais qualidade, atuando em mais áreas cerebrais do que a linguagem audiovisual, ou puramente pictórica, por imagens e som. A leitura ainda é a melhor ferramenta para o desenvolvimento do cérebro. Na Finlândia, que número 1, todo mundo fala de Finlândia, mas é o retorno à leitura, aos textos, pelos dados, pelas últimas pesquisas, indicam que é o caminho em que o cérebro ele consegue realizar maior número de funções e ligações e desenvolvimento. Lógico que isso vai repercutir no ensinamento dentro de sala de aula ou nas escolas. Bom, acho que isso é bem válido. A leitura realmente ela é magnífica e desperta, faz um vínculo entre a imaginação e o desenvolvimento do cenário, inclusive do contexto, inclusive de milhões de coisas que você vai ligando. Isso é incontestável, ninguém está aqui para contestar isso. Mas existe também o aprendizado que vem a partir do óbvio, daquilo que já é conhecido, daquilo que não precisa ser alterado. E é desse óbvio que eu coloco essa questão do estado mental. Se é possível existir um estado mental que favoreça, inclusive, a leitura de textos em que possuem a sua formatação mais crítica para o próprio desenvolvimento do pensamento crítico. Esse é o ponto de partida. A discussão inicia-se pela leitura do óbvio. Quando eu falo do óbvio, eu estou me referindo ao conhecimento comum, conhecimento que as pessoas têm do cotidiano, das experiências do dia a dia. Eu faço perguntas que vão exigir respostas óbvias, perguntas com respostas óbvias. Tipo, eu pego, por exemplo, esse anel, faço isso com pilô e
um apagador também, mas o anel, eu pergunto se eu soltar este anel, se ele vai cair aqui sobre a mesa. Então, as pessoas ficam olhando para mim assim, eu falo, gente, se eu vou soltar, ele cai aqui ou não cai? E as pessoas respondem, claro que cai, não sei o que e tal. Então eu simplesmente solto, mas daí eu pego o anel, né? Pego o anel e a pessoa fica assim, olhando para minha cara. Mas não valeu, geralmente é o que dizem. Não valeu. Você pegou. Se você não tivesse pegado, o anel teria caído na mesa. Esse é um momento curioso que acontece, que eu acho muito interessante, é que a pessoa se sente traída, ou ela acha que houve uma trapaça. Mas não houve trapaça nenhuma. Teve uma pegadinha, obviamente, mas trapaça, não. Porque eu só fiz uma pergunta muito simples. Eu perguntei se o anel iria cair se eu soltasse. E a pessoa olha aquilo e responde que sim, mas não é o que aconteceu. Na verdade, não importa se eu peguei ou não. Muitas coisas poderiam acontecer antes do anel bater na mesa. O planeta poderia ser atingido por um meteoro. Não ia ter mais anel, não ia ter mais planeta, não ia ter mais nada. Nem eu e nem vocês aí. Mas enfim, saindo dessa visão de terror, a pessoa compreende e começa a se questionar. Como é que eu não pensei na possibilidade dele pegar o anel? Como é que eu fui cair numa pegadinha tão tola dessa? E a pessoa, esse questionamento que me interessa. Porque eu falo para a pessoa, se você questiona que eu peguei o anel, mas você não está questionando que você errou a resposta? Que a verdade da coisa era outra? Muito além das suas certezas pessoais, das suas convicções pessoais, mesmo que baseadas em dados científicos. Você conhece minimamente a gravidade, sabe qual é a força da gravidade, sabe como ela atua sobre os corpos na Terra, e mesmo baseando a sua resposta em dados científicos e a experiência, você ainda assim errou, porque a verdade da coisa era outra, que não estava contemplada, não estava visualizada por conta das suas próprias certezas pessoais. As próprias certezas que, por mais definidas que sejam, exatamente nos cegam para o conhecimento mais amplo do que está ao redor ou das possibilidades. As certezas podem nos cegar. E é esse o estado mental. Quando ela entende e se questiona. Quando a pessoa diz a si mesma, pensa com seus botões, de fato, eu errei. Esse estado é muito importante, porque é um reconhecimento de sua própria ignorância. Reconhecer a sua ignorância. Reconhecer que você pode estar ignorando algo que você nunca viu, inclusive, nunca tomou conhecimento. Isso não significa que esse algo não exista. Então, esse princípio, esse estado mental onde as certezas são abaladas, esse estado psicoemocional, porque isso de uma certa maneira puxa o tapete, né, de uma posição confortável e segura, entre aspas, né, segura entre aspas, esse estado psicoemocional é que a barreira do ego, da vaidade, das certezas é quebrada. Esse é o estado que eu desenvolvo e começo a desenvolver o aprendizado
né, e o conhecimento do pensamento crítico, o desenvolvimento do pensamento crítico. Por quê? Porque isso se relaciona com o princípio socrático, e aqui está a colocação. Você vai encontrar vários vídeos na internet aí explicando a passagem de Sócrates para o oráculo, no oráculo de Delfos. Alguns autores dizem que Sócrates foi para lá, outros autores dizem que Sócrates enviou um amigo, um emissário lá, com a pergunta quem sou eu, porque no oráculo tem vários vídeos explicando isso, eu não vou ficar fazendo a mesma coisa. Mas o fato é que o oráculo disse, em resposta à pergunta de Sócrates sobre quem sou eu, que Sócrates seria o homem mais sábio de Atenas, ou de toda Atenas, ou de toda a Grécia, enfim. Isso também não tem tanta importância. O que importa é a reação de Sócrates em relação à afirmação de que ele seria o homem mais sábio. Mais sábio. Sócrates poderia ter uma reação que seria muito comum hoje em dia nessa essa sociedade da notoriedade, da busca pela notoriedade, né? A sociedade da exibição, né? A sociedade do exibir-se, de mostrar o que faz, né? As redes sociais estão repletas dessas coisas. Eu mesmo tenho meu perfil, esse vídeo mesmo vai para o meu canal. Eu já postei milhões de coisas, até meu feijão eu já postei. Mas enfim, se nessa época as pessoas recebessem do oráculo uma afirmação dessa, você é a pessoa mais sábia da tua rua, vamos supor, a pessoa abriria o portão e sairia lá, né? Um bonecão, porra, mais sábio, não sei o que. Mas essa não foi a reação de Sócrates. Sócrates não admitiu isso como uma certeza. Porque, na verdade, ele questionou mais ainda o oráculo e a capacidade do oráculo de realmente conversar com os deuses. Afinal de contas, para Sócrates, se ele estava querendo saber quem ele era, e ele não sabia nem quem ele era, como ele poderia ser a pessoa mais sábia? Como? E mais, existiam as pessoas que ocupavam as posições importantes em Atenas, e essas pessoas tinham absolutamente a prerrogativa de saber as coisas com antecedência, o que é justiça, né, o que é o amor, que são todas essas coisas. E para Sócrates, essas pessoas eram muito mais inteligentes do que ele, saberiam muito mais do que ele, porque ele não ocupava os cargos políticos altos, os cargos de influência daquela época. Sócrates foi apenas um comandante de pelotão e tal, lutou em guerras, mas ocupar os altos cargos que geralmente os sofistas ocupavam, ele nunca conseguiu, né? Nunca foi desse feitio. Para ele, essas pessoas que ocupavam esses cargos eram mais sábias. Mas ele questionava essas pessoas, ele questionava o que é isso, e fazia esses questionamentos muitas vezes em praça pública, justamente para mostrar que ele não era o mais sábio, que ele queria conhecer, queria saber o que é justiça, o que é tal coisa. E as pessoas acabavam não respondendo a Sócrates, né? E ele ficava assustado, né? Porque ele, mas você diz que ocupa a função tal, mas não sabe o fundamento do que você ocupa e tal, e Sócrates acabava, pelo que chama de ironia, né? Mostrando que o conhecimento que aquela pessoa dizia possuir, na verdade ela não possuía. Na verdade ela se fazia parecer sábia ou conhecedora do conhecimento que ela dizia
possuir. Mas Sócrates mostrava que não era bem assim. E fazia isso muitas vezes, né? E de praça pública. Porque um princípio socrático que ele sempre defendeu era admitir a própria ignorância. Admitir a própria ignorância para Sócrates é fundamental no processo de desenvolvimento do conhecimento. No momento que você desenvolve certezas e não questiona as suas próprias certezas, não admite que você pode estar ignorando alguma coisa, né, você torna-se uma pessoa arrogante e pode se tornar equivocado. Sócrates vai concluir o seu pensamento. E aí ele começa a dar razão ao oráculo de Delfos. Porque ele começa a compreender que ele era sábio mais do que os outros, não porque sabia muito mais do que os outros, mas porque admitia que não sabia. O fato de admitir que você não sabe te faz minimamente mais sábio do que outras pessoas que admitem saber, mas de fato não sabem. Por isso, nesse ponto, Sócrates passa a concordar com o oráculo. Sou sábio porque eu admito a minha própria ignorância. E daí a frase famosa, só sei que nada sei. Não que ele não soubesse absolutamente nada, não, que ele sabia que podia estar sempre ignorando algo. E que admitir isso te faz humilde no processo de conhecimento. Admitir a própria ignorância é o que te faz a humildade para o processo de conhecimento, para justamente iniciar o conhecimento sobre qualquer coisa. Essa admissão, essas admissões, é isso que realmente importa. Saber que você caiu numa pegadinha porque não se atentou ao que poderia vir a acontecer, admitir que você não sabia de fato o que poderia vir a acontecer, admitir a própria ignorância, como Sócrates fazia, sustentando sempre a desconfiança de que as coisas podem ser exatamente daquilo que são, ou que dizem ser, mantendo esse princípio que recusa as certezas, que é um princípio intelectual, né, espiritual. Espírito é uma palavra com muitas traduções. Então, e aqui eu não estou falando de espírito que atravessa a parede, né, enfim, eu estou falando aqui do intelecto humano. Admitir essa posição e esse estado mental de que você pode ser enganado, que você está ignorando alguma coisa, e isso favorece a quebra absoluta das certezas e a compreensão de que, de fato, as suas certezas pessoais, elas não obrigatoriamente dão a compreensão total da realidade. Não, a realidade ela é muito mais complexa e ampla do que as suas próprias certezas pessoais, do que as suas certezas. O conhecimento é mais amplo. As estruturas, as ligações, as histórias de fatos, de casos, de vidas, de pessoas, de objetos. Existe toda uma rede complexa de ligações e de encadeamentos. As nossas certezas pessoais, elas são muito finitas, são uma visão muito restrita do nosso próprio conhecimento e da nossa própria experiência de vida.
Então, quando a pessoa entende que as certezas pessoais não dão conta de fato de esclarecer a complexidade da realidade, aí é o melhor ponto para a instalação do processo de aprendizado do pensamento crítico, fazendo a pessoa entender que o pensamento crítico não é necessariamente uma visão negativa, mas uma procura de ampliar o entendimento da realidade, de todos os seus encadeamentos e fatos. A crítica como um aprimoramento da leitura que se faz da realidade. Crítica no sentido da própria construção, da compreensão e da busca do melhoramento das coisas que podemos achar que estão equivocadas de alguma maneira. Esse estado do pensamento crítico é um estado de espírito, é intelectual. E aí eu faço a relação com a passagem bíblica que eu vou botar aqui. Opa, aqui. Ok? E? Bom, antes que venham as críticas que eu sei que vêm, ainda mais quando estamos tentando filosofar aqui, e das pessoas vão falar, pô, mas agora ele vai botar a religião, estava tão legal, tudo intelectual e filosófico e tal, não sei o que, vai botar a religião. Bom, primeiro eu quero deixar claro uma coisa, a vida de Sócrates é mística, tem oráculo de Delfos, e eu falei sobre o oráculo aqui um pouco. E outra coisa, é importantíssimo a religião e o debate sobre a religião nos dias atuais, em todos os campos, em todas as áreas. Nós estamos vendo aí pensamentos completamente equivocados e loucos baseados em sistemas religiosos, de igrejas que desenvolvem seus sistemas e têm atuado aí firmemente no campo político, no campo do debate político. Então nós temos também que discutir. É importantíssimo. E a analogia que eu vou fazer aqui é principalmente em relação a essa questão mesmo, do equívoco do pensamento de um sistema pentecostal ou neopentecostal em relação ao comportamento daquele ao qual esse sistema diz se espelhar, que seria o líder, que seria Jesus. É bom que se diga que se alguém é discípulo de outro alguém é porque segue minimamente a personalidade, o caráter e os exemplos dessa outra pessoa. Não tem como você ser discípulo e não seguir os mandamentos e os ensinamentos daquele ao qual você está se declarando assim. Então essa passagem bíblica, ela tem a função de fazer a correspondência imediata com o que a gente desenvolveu até aqui sobre a humildade no processo de conhecimento. O reconhecimento, inclusive, da própria ignorância, se for necessário. Essa passagem bíblica, eu vou extrair dela, nós vamos fazer isso, o nível de consciência com que Jesus lidou com uma situação, com uma passagem, com um momento, a própria passagem, que é quando um centurião romano
pede a Jesus, e Jesus estava em Cafarnaum, quando o centurião romano pede a Jesus para que Jesus cure um empregado seu, um servo seu que o centurião tinha, porque estava paralítico e com outros problemas. Se a gente parar para pensar na figura de um centurião romano, nós vamos admitir algumas coisas. Devemos admitir algumas coisas. Primeiro, centurião militar, comandante de 100 homens, um militar que possivelmente é um assassino, um comandante de soldados que geralmente existem abusos por bebidas, mulheres, prostitutas, inclusive homossexualidade. Alguns comandantes de soldados dormiam com seus soldados, com relatos de bissexualidade, inclusive. Mas, enfim, o centurião romano não era exatamente uma figura cristã, né, dentro do que podemos chamar de aparência cristã. Mesmo assim, Jesus resolve curar, e é lá na casa do centurião para curar o servo do centurião, o que o centurião simplesmente fala que não, porque a casa dele não é digna de receber Jesus, exatamente, muito provavelmente pelo que eu acabei de dizer aqui em relação aos comandantes e centuriões romanos e tal. Mas que se Jesus ordenasse uma palavra, com a palavra o servo estaria curado. Porque ele, enquanto comandante de soldados, manda o soldado fazer aquilo, o soldado faz, manda fazer aquilo outro, o soldado vai lá e faz, e ele compreenderia isso. Então, Jesus tem uma reação muito surpreendente, porque de início de querer aceitar fazer a cura de um centurião romano. Se formos comparar esse estado de disposição humana de Jesus em aceitar e fazer a cura do servo centurião romano, sendo centurião romano, tudo que nós falamos aqui agora sobre centurião romano, já não é comparativo com o estado que muitos que se dizem evangélicos, crentes e tal, tratam outras pessoas aqui. E por quê? Porque julgam por certezas pessoais desenvolvidas em sistemas religiosos. Mas não levam em consideração o caráter de Jesus que está sendo apresentado ali, a personalidade de Jesus. Jesus vai mais a fundo, diz que a resposta do centurião, que pela palavra Jesus iria curar, apenas pela palavra Jesus iria curar o servo, Jesus diz que nunca viu fé maior do que essa, nem mesmo em Jerusalém, entre os religiosos, aqueles que confessam o Deus de Israel, e que muitos entrarão no reino dos céus vindo do Oriente, inclusive, do estrangeiro, se referindo aí claramente ao próprio centurião, que é completamente estranho a fé, aquela fé ali que Jesus e os judeus professam e tal. Quando o cristão está vinculado a sistemas religiosos, ele se aproxima de certezas desses sistemas religiosos, desses
de dogmas desses sistemas e adota isso como certezas pessoais e como conhecedor da vontade de Deus ou do conhecimento verdadeiro, enfim. E não enxerga a personalidade do líder que ele diz ser discípulo, o próprio Jesus, que, não fez nenhum tipo de julgamento sobre o centurião, e 2, ainda apontou que os religiosos, com suas aparências de religiosos, de santos, e todas as suas certezas e todos os seus sistemas, estes nem entrarão no reino dos céus. Muitos destes nem entrarão no reino dos céus. Enquanto orientais, estrangeiros, completamente de outra cultura, de outras religiosidades, esses entrarão no reino dos céus. Jesus não possui uma soberba e não deixa que suas convicções e suas certezas pessoais atrapalhem a sua visão crítica, a mentalidade crítica, ao ponto de reconhecer imensa fé num centurião romano, conseguir enxergar muito além de suas convenções e de suas certezas pessoais. Se fosse Jesus um religioso qualquer, não trataria o centurião romano, porque um perseguidor, inclusive, de outras religiões. Mas o estado de consciência crítica de Jesus permite essa neutralidade, não fazer nenhum tipo de julgamento ou juízo, pré-julgamento ou pré-juízo, e tratar a pessoa como pessoa, o humano como humano, um trato natural, sem nenhum tipo de arrogância ou pedantismo. É uma pessoa que está falando com você. Não é apenas mais uma pessoa, é outra pessoa. É outra pessoa. Oi, 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 oi. Porque quanto mais isentos de nossas certezas, possibilitamos a fraternidade, a construção do diálogo. E a construção do diálogo fortalece a sociedade. Se você tem certeza que o anel vai bater na mesa porque conhece a lei da gravidade, é óbvio que isso vai acontecer, você só fez um julgamento por aparência. Pensou rapidamente porque quis demonstrar o conhecimento, se deixou influenciar por todo um sistema cultural de competição. Mas poderia ter parado para pensar, mas peraí, pode acontecer alguma coisa? Será que ele pode pegar o anel? Frear o pensamento, dar uma freada, dar uma diminuída, para contemplar as possibilidades, para ampliar a visão possível da realidade e as possibilidades de verdade, para conhecer, sem precisar depositar um gosto pessoal, para aceitar um fato. A consciência crítica busca a amplitude da reflexão do pensamento. O exemplo da consciência de Jesus é justamente mostrar que ele extraiu de um centurião romano mais fé do que muitos religiosos e ainda disse que muitos desses religiosos nem entrarão no reino dos céus e outros estrangeiros entrarão no reino dos céus. Esse é um estado de consciência crítica necessário para se reconhecer
uma franqueza de pensamento, uma honestidade, uma transparência de reflexão humana. Por isso eu considero importante o exemplo religioso, porque nós estamos sendo dominados por sistemas que destratam o humano, sistemas religiosos que destratam a pessoa, a outra pessoa, e produzem essa ideologia no campo político que está sendo perigosíssimo para o Brasil. E vai sabotando ainda mais o nosso diálogo, que é pouco, devido a uma cultura aí de autoritarismo latino-americano. Então é sempre bom a gente levantar as questões. E na figura de Jesus apresentar a contradição desses sistemas religiosos, moralistas, exploradores. E eu vou fazer um vídeo. Posso fazer um filme também, mas enfim, é um vídeo sobre a fé crítica, que vai ser bem mais específico em relação à religião. Por fim, aos que ficaram curiosos, mas afinal, qual é a resposta certa, se o anel vai cair no chão ou não? Porque eu, quando largava o apagador, this is the ring. Quando eu largava o apagador ou o pilô, né? Aí as pessoas falavam, vai cair no chão. Aí eu segurava. Aí, você vai segurar. Aí eu deixava cair. Porque aí, no caso, a verdade estava comigo, a narrativa eu estava construindo. Logo, eu poderia fazer da melhor forma, da forma que melhor me cabia ali no momento. Mas poucas pessoas percebiam qual era a resposta exata para isso. E tem uma resposta exata, por incrível que pareça. A única resposta que você pode dar sobre se vai cair na mesa o anel, se vai cair no chão e tal, não sei. E poucos respondem não sei. Porque quando eu faço isso, ou eu pego, se dizem que vai cair, ou eu deixo cair se dizem que eu vou pegar, alguns falam não sei, por conta da possibilidade dessa reflexão. É esse o princípio da admissão da ignorância, da própria ignorância. Não dá para saber, não sei. Isso pode pegar, pode vir aí um fantasma e levar o anel, um espírito, né? Enfim, milhões de coisas podem acontecer antes desse anel bater na mesa ou bater no chão. Eu dou uma resposta, não sei, professor. Não sei. Pode cair na cadeira, pode cair numa mesa. Antes de cair no chão, o senhor pode pegar. Essa é a resposta que eu considero a mais sábia. E olha como que a filosofia ela é uma piadista, né? Se eu boto isso na prova, aí a pessoa vai lá e responde. Eu pergunto, né? Se eu deixar cair, vai cair na mesa, no chão, enfim, formulo lá a pergunta. E a pessoa vai e bota, não sei, né? Que é a resposta para o conteúdo da minha aula que eu estava querendo para a prova. Mas ela pode botar não sei, porque realmente sabe a resposta, ou não sei porque não sabe, né? E a piada fica aí, né? Mas é isso. Isso aí é a nossa ponte, né? Admitirmos as nossas ignorâncias e aprendermos a conhecer o outro, aprendermos a conhecer a realidade, não só apenas a partir de nossas certezas pessoais e de nossas convicções, mas buscando reconhecer o próximo, buscando reconhecer o outro. E nós vamos começar a construir melhor o nosso diálogo. Nós vamos construir um país muito melhor assim, ok? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você acha que alguém possa gostar também, possa se interessar, compartilhe com essa pessoa. E se você quiser se inscrever no meu canal, fique à vontade. Por enquanto ainda não sou muito assíduo produtor de vídeos, né?
mas estou querendo me organizar nesse sentido. Fique à vontade. Obrigado, fiquem com Deus, um abraço.